palavra do Senhor então, Salmo 127. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Senhor nosso Deus e Pai, Deus glorioso e maravilhoso, em cuja presença nos encontramos, nós neste momento pedimos graça, capacidade dos céus, para estarmos, ó Pai, sendo agora instrumentos nas Tuas mãos, para ministrarmos o Teu conselho, o Teu querer, a Tua vontade, ao Teu povo, à Tua igreja aqui presente. Senhor, que nós possamos dar credibilidade à Tua voz, que nós possamos, ó Pai, receber a Tua palavra em nosso coração, que o Teu Espírito Santo, à medida, Pai, que nós estamos a ouvir, ó Pai, nos faz entender e compreender, que a nossa fé seja acrescentada, porque a Tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Senhor, nós lhe pedimos que no nome do Senhor Jesus, que toda distração, Senhor, que todo impedimento seja agora banido do nosso meio, e que tão somente, Pai, nesses instantes em que aqui estivermos, ó Deus, a nossa atenção esteja voltada para a Tua voz, voltada para a Tua palavra. Fale profundamente, ó Deus, aos nossos corações, através da exposição da Tua santa e poderosa palavra. É desta maneira, Senhor, que nós oramos, gratos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar tomando assento. Meus irmãos, hoje nós vivemos num tempo muito difícil. Nós vivemos num tempo em que muitos estão na correria. É um corre-corre tremendo, é um corre-corre imenso. E as pessoas estão correndo atrás de algo, com o objetivo de construir alguma coisa, correndo para construir uma carreira, correndo para construir uma boa casa, correndo para estabelecer uma família, enfim, correndo para obter algo melhor para as suas vidas. E por conta disso, o que as pessoas fazem? As pessoas trabalham, e trabalham muito. As pessoas trabalham duro, as pessoas planejam muito, as pessoas se esforçam por demais para isso. Mas a palavra do Senhor, no salmo que nós acabamos de ler, Salmo 127, nos fala de uma verdade que muitas vezes as pessoas se esquecem, que muitas vezes nós nos esquecemos. E que verdade é essa? Que todo o nosso esforço para esses projetos, nesta correria, sem a presença do Senhor, tudo isso será inútil, tudo isso será em vão. É necessário, se faz urgente a presença do Senhor junto às nossas vidas, porque é somente assim que nós correremos e não nos cansaremos. É somente assim que nós planejaremos e conquistaremos o nosso planejamento. É somente assim que nós estaremos trabalhando
e estaremos usufruindo de maneira digna do fruto do nosso trabalho. Se faz mister, se faz necessário a presença gloriosa e poderosa do Senhor em nossas vidas. Se assim não for, tudo isso é em vão, tudo isto é inútil. Fazer tudo isto com boas intenções, mas sem a presença de Deus em nossas vidas, é o mesmo que tentar encher um vaso quebrado. Não importa o quanto nos esforcemos, não importa o quanto façamos, não importa o quanto coloquemos dentro deste vaso, tudo escorrerá para fora, porque a presença de Deus, igreja, ela é essencial para que a nossa vida prospere, para que a nossa vida seja abençoada, para que nós possamos crescer em todas as áreas da nossa vida. E por essa razão não foi à toa que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos e diz também para nós nos dias de hoje: porque sem mim nada podeis fazer. O Salmo 127, então, ele nos convida a refletir em pelo menos 3 áreas essenciais da nossa vida, que nós precisamos entregar à direção do Senhor, a saber, a nossa casa, o nosso trabalho e também a nossa família. Precisamos fazer isso não apenas em alguns momentos esporádicos, em alguns momentos que nós achamos que é necessário, mas nós precisamos constantemente estarmos entregando na direção do Senhor a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa família, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem prazer em somar conosco. O Senhor tem prazer em adicionar em nossas vidas. É plano de Deus, é o querer de Deus, é a vontade do Senhor que nós sejamos abençoados e prósperos, abundantes em todas as áreas da nossa vida. Precisamos então, igreja, entender que não é a força das nossas mãos que estarão determinando o sucesso das nossas vidas, mas sim a gloriosa, poderosa e imprescindível presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos da presença do Senhor na nossa casa. Precisamos da presença do Senhor em nosso trabalho. Precisamos da presença do Senhor em nossa família. Se o Senhor não estiver presente, a edificar a nossa casa, a abençoar o nosso trabalho, a estruturar a nossa família, tudo será canseira e enfado. Mas o Senhor pretende nos abençoar. É plano, é intenção, é o querer, é a vontade do Senhor abençoar as nossas vidas. O verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sem Deus, igreja, a casa não se sustenta. Sem a presença de Deus em nossa casa, ela não se mantém, ela não se sustenta. E casa aqui, ela simboliza a nossa vida, casa aqui simboliza a nossa família, casa aqui simboliza todas as nossas realizações pessoais. Nós podemos construir muros altos, nós podemos fazer decorações luxuosas, mas se Deus não for o alicerce, tudo cai por terra. Tudo desmorona. Deus é essencial
para que nós possamos ter uma casa abençoada, para que nós possamos ter uma casa alicerçada sobre a rocha, rocha esta que tem nome, e é Jesus, o Senhor, o nosso Deus. Nós podemos gastar, investir todas as nossas forças, todas as nossas energias, construindo uma casa linda, uma casa bem estruturada, mas se o Senhor não for o arquiteto, tudo será em vão. Deus, o Senhor, precisa ser o arquiteto das nossas casas. O Senhor, o nosso Deus, precisa ser aquele que elabora, aquele que determina, aquele que fala, e nós ouvimos e obedecemos e colocamos em prática todas as orientações vindas dos céus, vindas da parte do Senhor. Só assim o homem prospera, só assim o homem é abençoado, só assim nós somos corroborados com a gloriosa bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É na nossa obediência na presença do Senhor. Deus se alegra, o Senhor se satisfaz, o Senhor tem prazer naquele que lhe é obediente, naquele que ouve a sua voz. E existe uma bênção especial, existe uma recompensa para aquele que obedece ao Senhor, para aquele que obedece à voz do Altíssimo, para aquele que a pratica, para aquele que exercita a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é uma semente poderosa, a palavra do Senhor ela não volta jamais para Ele vazia, porque Deus se compromete com a sua voz, Deus se compromete com a palavra dEle. O compromisso do Senhor está com a sua voz, o compromisso do Senhor está com a sua palavra, e também o compromisso do Senhor está para aqueles que ouvem, observam, guardam e praticam a palavra do Senhor, as orientações do Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, a minha casa, a sua casa, a nossa casa, o Senhor precisa ser o arquiteto. E em sua casa, quem é o arquiteto principal? É você ou Deus? Quem está administrando a sua vida? Quem está administrando a sua casa? Quem está administrando a sua família? É você com o seu entendimento? É você com o seu esforço? É você com a sua capacidade limitada? Ou você está se fiando e confiando no poder soberano e glorioso de Deus para lhe ajudar a conquistar aquilo que é impossível o homem alcançar? Igreja, quantas e quantas pessoas estão habitando em casas bonitas, mas com famílias destruídas. Do que adianta isso? De nada adianta. O que realmente nos abençoa, o que realmente nos alegra é o êxito, é o cumprimento da palavra de Deus em nossos lares, em nossas vidas, é estarmos dentro de um lar, ainda que não seja o lar que nós idealizamos, o lar que nós planejamos, no sentido arquitetura, no sentido beleza, no sentido dos móveis, mas no aspecto que há a presença de Deus, igreja, isso é essencial. Não há beleza maior, não há estabilidade maior, não há coisa de maior glória na vida de uma casa, de uma família, do que a presença gloriosa de Deus habitando conosco. Nós precisamos entender que na nossa casa não devem habitar apenas as pessoas físicas, o esposo, a esposa, os filhos, ou quantos tantos habitam debaixo daquele teto. Eles são importantes, as pessoas são essenciais para as nossas vidas, porém o mais importante, o mais essencial
é Deus também se fazendo presente dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, porque se Deus se faz presente, se Deus habita também em nossa casa, ó irmãos, é imprescindível as bênçãos de acontecer, elas acontecem, elas ocorrem na proporção que Deus quer, na proporção que Deus determina para as nossas vidas, pois uma casa sem a presença de Deus é como um castelo de areia na praia, tem beleza por fora, mas não tem nenhuma estrutura. Qualquer dificuldade, qualquer desequilíbrio, essa casa desmorona, porque ela é frágil, ela não tem estrutura, ela não tem estabilidade, que é a presença do Senhor nesta casa. Por isso nós precisamos convidar, mais do que a Deus, ele procura quando o Senhor se faz presente em nossa família, quando o Senhor é aquele que está edificando, quando o Senhor, Ele é o arquiteto, mas só para bater em retirada, porque o nosso Deus demais. É a geração que não consegue encontrar tempo para descansar. É a geração que não consegue encontrar tempo para a família. Infelizmente, é a geração que não consegue encontrar tempo para Deus. A geração de hoje acredita o seguinte, que
por mais que eles venham a fazer, mais seguros eles estarão. Mas isso não passa de uma mera ilusão. Esta é a grande verdade. Pois trabalhamos sem parar, nós vivemos ansiosos, nós dormimos pouco, tentando ganhar a vida. Mas a palavra de Deus aqui no Salmo 127 nos traz uma grande verdade. Esta palavra aqui no Salmo 127, ela nos confronta. E este é o objetivo da palavra do Senhor, muitas vezes, é nos confrontar. Confrontar o nosso erro, confrontar o nosso pecado e colocar um freio, muitas vezes, em nossa corrida desenfreada. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, nos confronta da seguinte forma, que sem Deus, tudo isto é inútil. Todo o trabalho sem Deus, ele é um esforço que vai gerar apenas exaustão. Todo trabalho sem Deus vai nos gerar no final apenas exaustão, e nunca teremos satisfação com o trabalho das nossas mãos, porque Deus está ausente, Deus não se faz presente. E é necessário então nós invocarmos, nós pedirmos, nós solicitarmos, nós implorarmos a bênção do Senhor também sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ganha-pão. O trabalho é uma bênção de Deus para o homem. O trabalho enobrece o ser humano. É através do trabalho que nós conquistamos. É através do trabalho que nós crescemos, é através do trabalho que muitas coisas, elas acontecem em nossas vidas. Porém, o nosso trabalho precisa da bênção do Senhor. Nós precisamos trabalhar debaixo da orientação do Senhor. E Deus quer que nós venhamos, igreja, a descansar nele. Deus quer que nós venhamos a confiar que Ele é poderoso, que Ele é capaz, que Ele é supridor, que Ele supre e que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Muitas vezes trabalhamos tanto, não temos tempo para a família, não temos tempo para descansar, não temos tempo para cultuar ao Senhor, porque é tudo trabalho, trabalha. E não se vê prosperidade, não se vê crescimento, só se vê enfado, as coisas nunca saem do mesmo lugar, é como que se fosse um carro encalhado, que faz barulho, e na verdade não sai do lugar. Isso é resultado de um trabalho que é feito apenas com o nosso esforço. É um trabalho que é feito apenas o nosso entendimento. É um trabalho que não tem a bênção do Senhor. É necessário que tenhamos a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, para que sejamos abençoados pelo Senhor, o nosso Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus disse para a geração que o via naquela época, e isso serve para nós também nos dias de hoje: não andeis ansiosos por certas coisas, não estejais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial, Ele sabe que de todas essas coisas vocês precisam e necessitam. Observem as aves, elas não trabalham, não cegam, elas fazem o mínimo, mas de fome elas não morrem, porque o vosso Pai Celestial tem cuidado delas. E muito mais importância tem para o Pai Celestial vocês do que essas aves. Olhei para os lírios do campo, em toda a sua beleza, nem mesmo o rei Salomão se vestiu de maneira tão bonita como
uma erva simples desta, que hoje nasce e tem pouco tempo de vida, muito mais importância para Deus tem vocês do que uma erva do campo. Portanto, então, confie no Senhor. Portanto, então, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, nos garante a palavra do Senhor. Então, ao invés de trabalhar sozinho, de trabalhar apenas na sua força, trabalhe com o Senhor. Convide o Senhor para se fazer presente no seu trabalho, porque quando você convidar o Senhor, e quando o Senhor se fizer presente também no seu trabalho, você vai trabalhar menos e vai conquistar mais. Você vai conquistar mais tempo para a sua família. Você vai conquistar mais tempo para você mesmo descansar. Você vai conquistar mais tempo para cultuar, adorar e glorificar ao nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, igreja: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe aquilo que nós necessitamos. O Senhor está atento às nossas necessidades. Não é a vontade do Senhor que nós tenhamos o nome sujo, não é a vontade do Senhor que nós venhamos atrasar as contas, não é a vontade do Senhor que nós não tenhamos o que colocar sobre a nossa mesa, não é a vontade do Senhor que nós não tenhamos com que nos vestir, não é a vontade do Senhor que nós venhamos a ter falta daquilo que é essencial à vida. Não, o Senhor quer nos acrescentar, o Senhor quer nos abençoar, Ele nos abençoa, Ele nos acrescenta. Mas o Senhor nos orienta que é necessário nós, primeiramente, valorizarmos a presença de Deus, a confiarmos no Senhor, porque quando nós entregamos o nosso trabalho ao Senhor, e quando nós trabalhamos no Senhor e para o Senhor, até mesmo lá fora para o nosso patrão, Deus começa a nos abençoar de uma maneira diferenciada. Entenda uma coisa, igreja: o servir ao Senhor, ela não consiste em apenas nas horas que nós passamos dentro da igreja. O servir ao Senhor é um ato contínuo. Então nós servimos a Deus na igreja, nós servimos a Deus estudando, nós servimos a Deus trabalhando, nós servimos a Deus em todas as áreas da nossa vida. O nosso culto, a vida do cristão, precisa ser um culto contínuo ao Senhor, o nosso Deus. E quando nós realizamos o nosso trabalho, louvando ao Senhor em nosso coração, sendo grato ao Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor nos abençoa, e nós vemos então sendo cumprido em nossas vidas a provisão de Deus, o cuidado do Senhor. O descanso é o presente de Deus para aquele que nele confia. Então, igreja, quando nós confiamos no Senhor, nós trabalhamos, mas não nos afadigamos. Quando nós confiamos no Senhor, nós trabalhamos, mas não entramos em pânico. Quando nós trabalhamos e confiamos no Senhor, nós colhemos os frutos da nossa confiança em Deus, naquele que é o nosso provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que foi essencial, Deus vai estar suprindo, porque o Senhor é fiel, Ele nos garante isso em sua santa e gloriosa palavra. O final do versículo, ele é muito confortante. Ele fala assim: pois aos seus amados Ele fornece enquanto eles dormem. Então você já trabalhou durante o dia? Na sua oração antes de dormir, entregue o teu caminho ao Senhor, entregue os teus cuidados ao Senhor, coloca as suas preocupações aos pés do Senhor, e vai dormir em paz, confiando no Senhor,
E enquanto o seu corpo físico descansa, enquanto o seu corpo físico está dormindo, o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está provendo. Nas regiões espirituais, o Senhor está atuando em seu favor, para que você possa então se alegrar nele e glorificar o nome dele, porque o Senhor é fiel, igreja. Então o que nós precisamos fazer é depositar realmente a nossa confiança no Senhor. Ah, pastor, mas ali onde eu trabalho é difícil, é complicado. É difícil, é complicado, mas com a presença de Deus as coisas se transformam, tudo muda. Ah, pastor, mas eu ganho muito pouco ali. O Senhor multiplica, o Senhor prospera. O Senhor é o Deus da multiplicação, igreja, aquele que nos surpreende. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor é Deus. Ele é Deus, e não existe limites para o Deus a quem nós servimos. Você tem confiado que Deus é o seu provedor? Ou será que você ainda vive na ilusão que tudo depende única e exclusivamente do seu esforço? Não caia nesse engodo, não caia nesse erro. Você precisa trabalhar, precisa se esmerar, precisa se esforçar, precisa se profissionalizar, mas acima de tudo, a sua confiança não deve estar alicerçada naquilo que você é capaz de fazer, mas naquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, igreja. A palavra de Deus continua a nos trazer coisas maravilhosas através do Salmo 127. E aqui agora o salmista, ele apresenta a nossa família como um presente direto do coração de Deus para as nossas vidas. A tua família, a minha família, a nossa família é um presente de Deus para você, sabia? É um presente lindo, é um presente maravilhoso que Deus te deu. Verso 3 a 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre é seu galardão. Uma família, igreja, ela é um presente de Deus. Ela não é apenas uma conquista humana, mas a sua família, entenda, é um presente de Deus. O texto bíblico fala aqui que filhos são uma herança. Os filhos não são meros produtos da nossa capacidade, mas sim são presentes da graça de Deus. Os nossos filhos são presentes de Deus, são herança do Senhor. A Bíblia, ela compara os nossos filhos como flechas nas mãos de um hábil guerreiro. E essas flechas, elas precisam ser preparadas. Essas flechas, elas precisam ser moldadas para que possam ser lançadas na direção certa e na direção correta. Então, poeticamente aqui o salmista usa dessa linguagem, colocando os filhos como sendo flechas na mão de um habilidoso guerreiro. Esse habilidoso guerreiro é o pai e a mãe, que são responsáveis por seus filhos. Pai e mãe, mães e pais aqui presentes nesta noite, vocês são aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso, guerreiros e guerreiras. Muito mais do que guerreiros e guerreiras, vocês são habilidosos guerreiros. Vocês são habilidosas guerreiras. E mediante essas habilidades que Deus constituiu a você como pai e como mãe,
Deus também deu a vocês uma grande responsabilidade, que é preparar a flecha, que é moldar a flecha, que é lapidar a flecha, é apontar a direção certa para a flecha, é flexionar a flecha, é disparar a flecha com a força certa, na direção certa, para que esta flecha, que são os nossos filhos, venham atingir o alvo e venham atingir o objetivo. Filhos bem criados são instrumentos de vitória e de bênção. Os nossos filhos precisam ser instruídos no caminho do Senhor. Os nossos filhos precisam ser instruídos no temor ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de crescida ou depois de muitos dias, dele não se desviará. A palavra do Senhor ainda orienta que os filhos precisam ser ensinados a todo momento, andando pelo caminho, assentando-se pelo caminho, e sempre quando o filho fizer uma pergunta. Mas o maior aprendizado que nós possamos dar aos filhos é através do nosso comportamento, é através dos nossos exemplos, porque muitas vezes nós proferimos certas palavras, muitas vezes nós colocamos certas regras para os nossos filhos, mas o nosso comportamento não condiz com aquilo que falamos, não condiz com aquilo que ensinamos. E muitas vezes os nossos filhos, eles aprendem muito mais nos observando, nos imitando, do que ouvindo aquilo que nós temos a falar para eles. Então, igreja, somos guerreiros, somos guerreiras, habilidosos, mas imbuídos de uma grande responsabilidade, que é cuidar dessas flechas, que é cuidar destes filhos, que são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. Nós temos algumas responsabilidades em relação a eles, mas acima de tudo, nós não devemos nos esquecer que eles pertencem ao Senhor. Eles são exclusivos do Senhor. E como é que nós temos moldado estas flechas que Deus colocou em nossas mãos? Como é que nós temos trabalhado com os nossos filhos? Nós estamos preparando os nossos filhos para serem enviados como instrumentos de bênção para o mundo? Os nossos filhos estão à altura? Os nossos filhos estão capacitados? Os nossos filhos, eles conseguem fazer aquilo que eles precisam fazer? Eles obtiveram toda a estrutura necessária dentro da nossa casa, do nosso lar? É dessa maneira que a palavra do Senhor nos confronta. E de repente pode ser que muitos aqui, ou alguns aqui, já criaram seus filhos, alguns aqui são até avós já, alguns aqui ainda vão constituir família, vão ter filhos, mas independente se você tem condições de ter ainda filhos, independente se você vai constituir uma família, ainda assim, Deus nos deu condições de gerarmos filhos espirituais para o Senhor. E como é isso? É quando nos aproximamos de alguém que não conhece Jesus e comunicamos a palavra de Deus. É quando nós apresentamos Jesus a essa pessoa que nos primeiros passos não entende nada, não conhece nada, é como uma criança, precisa ser guiada, precisa ser orientada, precisa ser discipulada nos caminhos do Senhor. E Deus colocou você, meu irmão, Deus colocou você, minha irmã. Se não colocou, Ele vai colocar ainda pessoas à sua frente, dos quais vocês serão responsáveis como pais espirituais para prepará-las
para crescerem na presença do Senhor espiritualmente, para que elas possam produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Essa é a intenção de Deus para a família. Precisamos entender que no quesito família não é apenas a família física que nós constituímos, mas quando a Bíblia fala de família, a Bíblia fala de harmonia, a Bíblia fala de equilíbrio, a Bíblia fala de união, e a igreja do Senhor é a grande família do Senhor. O próprio Jesus, ele disse isso certa vez, quando vieram falar para ele: Senhor, olha, lá fora estão ali a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus disse que os meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que ouvem a minha palavra, ou são todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra do meu Pai. Então a igreja é a grande família do Senhor, e nós, como membros dessa família, onde Ele é o cabeça desse corpo, nós devemos cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros, orar uns pelos outros, para que o nosso crescimento não seja um crescimento desigual, mas seja um crescimento de qualidade, seja um crescimento abençoador, um crescimento sadio. A bênção que passa por mim deve passar pelo meu irmão e sucessivamente. A bênção que começa pela irmã que está lá no fundo, vem de lá para cá e chega até o púlpito, e do púlpito vai até vocês. Assim deve ser o trâmite, a ação, a interação, a ação do Espírito Santo de Deus em nosso meio, em nossa vida, que somos a família do Senhor, pertencemos ao Senhor, o nosso Deus. Coloquemos-nos em pé agora, igreja. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que o Salmo 127 nos ensina que a vida bem-sucedida não é a vida mais cheia de atividades, mas é a vida mais cheia da presença de Deus. Eu quero lhe dizer o seguinte, que Deus precisa ser o construtor, Deus precisa ser o guardião e o abençoador da sua casa, do seu trabalho e da sua família. Eu quero ainda dizer para você que sua casa precisa de Deus, seu trabalho precisa ser consagrado a Deus, e a sua família precisa ser moldada pelas mãos do Senhor Deus. Hoje o Espírito Santo está nos chamando a uma reflexão, e está nos convidando a pararmos de confiar na força do nosso braço, mas está nos chamando a nos entregarmos ao Senhor. Hoje o Espírito Santo está nos convidando a nós ignorarmos a nossa inteligência falha. Hoje o Espírito Santo está nos convidando a nós abandonarmos o nosso ativismo e começarmos a construir a nossa vida no Senhor e para o Senhor. Porque quando for no Senhor e para o Senhor, o nome do Senhor será exaltado e glorificado. E aí agora, onde você se encontra, feche agora os seus olhos. Estaremos elevando uma oração ao Senhor. E com os olhos fechados, se você reconhecer que você tem tentado construir sozinho, se você percebe que está cansado, ansioso e sobrecarregado, se você sente que precisa deixar Deus assumir o controle, a direção da sua casa, do seu trabalho, da sua família, esteja indo agora em espírito até a presença do Senhor. Hoje é dia de entregar. Hoje é dia de entregar a planta da sua vida nas mãos do grande arquiteto. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais construir sem Ti.
Senhor, vem edificar a minha casa. Entenda uma coisa, igreja, que o cansaço do homem é o convite para a ação de Deus. O teu cansaço é o convite para o agir de Deus, porque quando nós encontramos um limite, é aí que Deus vai agir, é aí que Deus vai atuar. Senhor, Tu és o único que pode, neste momento, construir algo eterno em nós. Perdoa-nos, Senhor, por confiar em nossa própria força. Hoje, Senhor, nós declaramos que Tu és o fundamento da nossa vida. Edifica, Senhor, a nossa casa. Senhor, abençoa o nosso trabalho. Senhor, guia a nossa família. Senhor, Senhor nosso, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos. Portanto, hoje, Senhor, nós entregamos as nossas casas, nós entregamos os nossos projetos, nós entregamos nossas famílias diante do Teu altar. Portanto, Senhor, constrói agora em nós algo novo, algo que o tempo não possa alcançar, algo que o tempo não possa destruir, e faz de nós, Senhor, instrumentos da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus.